Varizes são o quê? São veias que se dilatam e ficam tortuosas. Por que elas aparecem? São veias que a gente vai perdendo uma proteína que faz parte da parede da veia, que é a elastina. A elastina é um análogo ao elástico da roupa. Com o tempo a gente vai perdendo o elástico da roupa, ela vai elasteando. E a mesma coisa funciona em relação às varizes. A gente vai perdendo essa elastina, esse elástico da parede da veia, e ela vai ficando esgarçada, dilatada. Isso acontece por quê? Porque as pessoas nascem com quantidades pré-determinadas de elastina, ou seja, isso é um fator genético, uma herança que a gente recebe, e mais do lado paterno, não materno como a maioria da gente acredita, é culpa da mãe. Não, ele vem mais do lado do pai. E essa diminuição dessa elastina, ela predispõe à dilatação, ao aparecimento dessas varizes. Ou seja, quanto mais tempo você usa uma roupa, mais chance dela ser dilatada, dela estragar e ficar ruim, né? A mesma coisa com a veia. Quanto maior a nossa idade, mais tempo a gente tem de uso dessa veia, maior a chance dela dilatar. Ela ocorre nos dois sexos, ela é uma prevalência maior, né? Na população adulta feminina, chega até 30% da população tem algum grau de varizes. Ela também é herdada do lado materno, mas ela predominantemente esse gene vem do lado paterno, mas ocorre sim, herança dos dois lados de qualquer maneira. A gente não tem ainda hoje nenhuma medicação, remédio ou qualquer tipo de reposição de colágeno, né, dessas proteínas, que consiga evitar a doença venosa. A gente sabe quais são os fatores que agravam, ou seja, o que faz desenvolver mais rápido essa doença. Então a gente tem obesidade, sedentarismo, uso de hormônio, que é uma outra coisa. Por que as mulheres têm mais? Então hormônio, gestação, todos esses fatores, eles aceleram o processo de degradação dessa proteína e acabam predispondo mais a varizes. O tabagismo, o cigarro é outro fator terrível no sentido de desenvolver, acelerar e piorar qualquer doença cardiovascular, né? Então todos esses fatores, eles pioram. Então o que a gente faz para tentar evitar? Não tem como se evitar, mas tem como retardar essa progressão. Então a gente procura descansar sempre que puder, pôr a perna para cima, evitar impacto, ter sempre uma atividade aeróbica, de atividade física, que é outra coisa que ajuda bastante, né, em termos de retardar o uso da meia elástica em situações onde você sobrecarrega o sistema vascular seu, ou seja, em viagens prolongadas, né, principalmente de avião com mais de 3, 4 horas, usar uma meia elástica ajuda também a descansar e dependendo da atividade profissional de cada um, também é um fator que pode acelerar ou retardar, dependendo do tipo de atividade. Vasinhos, não, eles são, a gente chama eles de teleangiectasia, são aquelas veias bem fininhas. Elas nunca vão crescer para virar uma varize. Geralmente as varizes, elas vêm de veias reticulares ou veias tronculares que acabam crescendo e desenvolvendo. Os vasinhos, eles no máximo vão incomodar esteticamente, né? Às vezes um aspecto desconfortável, né, na perna, pode dar um pouquinho de queimação, cansaço, mas elas não vão ser aquelas varizes grandes e grossas que a gente costuma ver. A impressão nossa é falar, vamos pôr então uma veia, uma rasteirinha e eu estou mais protegendo minha veia. Errado. O ideal é que a gente sempre use um pouco sim de salto, 2 centímetros, 3. É o ponto que a gente tem o melhor bombeamento do sistema venoso, onde a gente ativa mais tanto a bomba venosa de lejar, que é no pé, e da panturrilha, elas vão trabalhar melhor quando a gente tem um pouquinho de salto. Então um pouquinho de salto é melhor do que sem salto. E atletas? Atletas também têm mais varizes, dependendo do tipo de atividade física, sim. Então, todos aqueles atletas de alto rendimento, onde você tem impacto, você força toda hora o sistema vascular, sem dúvida eles também têm uma predisposição maior para esse tipo de doença. O que a gente usa? Descansar com a perna para cima, meia elástica. Se tem muita dor, às vezes a gente associa algum flebotônico ou não, dependendo da sintomatologia do paciente, sabendo que eles não são curativos, eles simplesmente vão trazer mais conforto para esse doente. E, fora isso, o tratamento
fora além desse, passa a ser um tratamento cirúrgico, ou invasivo, melhor dizendo, né? Porque hoje em dia, não obrigatoriamente cirurgia. A gente tem a opção, hoje em dia, das escleroses, né? Que é a aplicação, que é secar vasinho, né? E a gente, hoje em dia, tem estendido até para algumas veias maiores. Às vezes tem uma técnica de espuma, técnica com glicose hipertônica, com vários medicamentos diferentes que podem ser indicados e resolver de forma definitiva em alguns pacientes.